Neste vídeo a gente vai ver como criar do zero este cursor com o seu avatar e nome seguindo o mouse o tempo todo, identificando e protegendo a sua marca. Isso funciona tanto para Windows como para macOS e é muito útil principalmente para vídeos e lives em que você não aparece, pois o seu mouse vai assumir o protagonismo e a identidade visual do seu canal. A gente já criou outro vídeo mostrando como criar esse tipo de cursor a partir de um modelo que eu disponibilizei para você. Na verdade, há um vídeo focado só em Windows e outro focado só em macOS. Eles são vídeos bem mais curtos porque a gente focou mais na configuração e não na parte criativa. Já neste vídeo aqui, vamos fazer o contrário. Focaremos mais na parte de criação e menos na configuração e falaremos tanto de Windows como de macOS. Portanto, se você quiser economizar tempo e mesmo assim ter um resultado razoável, clica aqui para ver o vídeo compactado e focado só em Windows ou clique aqui para ver o vídeo compactado e focado só em macOS. Mas se você quiser entender o processo de criação das imagens do zero e aprender a criar uma imagem única que só você vai ter, continue assistindo este vídeo aqui mesmo e só depois você assiste o vídeo do Windows ou do Mac ou de ambos, a depender de quais sistemas você usa. Vamos baixar o Photoscape X, que é como se fosse um Photoshop, só que gratuito e bem mais simples, apesar de ter alguns recursos avançados também. Estou facilitando ao máximo mostrando como criar tudo do zero e de forma totalmente gratuita, então inscreva-se neste canal e deixe seu like para incentivar a produção de conteúdo de qualidade por aqui. Digite magazinefb.com/cursorfranco ou acesse o link aí da descrição. Abra essa pasta aqui. E aqui temos a planilha de links para este vídeo aqui, que são links tanto para Windows como para macOS. E aqui nós temos o Photoscape X para macOS e o link do Photoscape X para Windows. Mas você também pode simplesmente pesquisar aqui na loja, na App Store, no caso do macOS, ou na Microsoft Store, no caso do Windows. Só digitar Photoscape X e aí é só clicar em obter e instalar. Ou então pesquisar aqui na loja da Microsoft no Windows e instalar aqui no Windows, tanto faz utilizar no Windows ou no macOS. E a gente só precisa da versão gratuita do programa. Existe uma versão paga, mas definitivamente não precisa. Vamos abrir aqui o nosso Photoscape X. Clique na guia editor. Clicamos em mais. E em novo. Aqui a gente coloca 650 por 650. O fundo é muito importante que seja transparente. E ok. Aqui nas grades, você escolhe essa grade mais fechadinha aqui. Essa grade aqui é a delimitação de até onde vai a sua imagem, já que ela é transparente, então você precisa da grade para saber até onde pode criar a sua imagem. Aqui a gente mexe no zoom, vamos desenhar um retângulo em formato de cápsula. Para isso vamos em inserir e você escolhe essa opção de retângulo com preenchimento. Por enquanto vou deixar preenchido com essa cor aqui mesmo e deixar marcado a opção de contorno. Para ter esse formato de cápsula, você coloca aqui a redondez no máximo. E o tamanho dele eu deixo ele batendo aqui nessa borda externa. Não pode passar dessa borda, dessa linha azul, e nessa segunda linha aqui de cima para baixo. Aqui eu posso aumentar um pouquinho para cima e aumentar um pouquinho também para trás. Agora a gente insere uma elipse aqui com preenchimento também, clicamos nessa opção. Na cor eu vou colocar preta e colocar uma borda aqui de 20 também. Segura a tecla Shift para que ela seja uma elipse perfeita, ou seja, tem as mesmas dimensões em todos os lados. E aí a gente posiciona o centro da circunferência da elipse no centro da circunferência da cápsula. E aí podemos pegar essa cápsula principal e clicar em duplicar, botão direito duplicar, para a gente criar a cápsula do nome. Vou colocar aqui na cor preta e alinhar objetos. A gente vai alinhar no topo desse círculo, nessa opção superior. E aí a gente pega essa cápsula aqui e duplica ela novamente, clica nela, segura a tecla Shift e clica no círculo, e vai em alinhar objetos e na opção inferior. Podemos diminuir um pouco o tamanho e alinhar ao centro. Para isso é só clicar aqui, segurar Shift, botão direito, alinhar objetos e centralizar. E agora vamos adicionar um outro retângulo aqui, porém esse retângulo de bordas arredondadas e sem a parte de dentro, sem a parte do miolo do retângulo. Clicamos aqui, podemos desenhar ele aqui de qualquer forma, depois a gente ajusta. Aqui como ele não tem a parte interna, então na verdade o preenchimento dele é o preenchimento dessas bordas. Por enquanto eu vou colocar branco, e a redondez vamos colocar no máximo também. E no ângulo vamos colocar -45, para ele ficar a 45 graus da cápsula principal.
E aí nós vamos redimensionar de modo que ele fique exatamente da mesma largura da imagem, de onde será a imagem do seu avatar, ou a sua foto. E o limite dele desse lado aqui é justamente essa borda azul, que é a borda que nada pode passar dela, se passar vai ser cortado, então cuidado para não passar a borda azul. Deixe a borda desse retângulo em formato de cápsula em cima da borda de onde será a sua imagem. E agora vamos adicionar o nosso texto. Para isso simplesmente clicamos em inserir texto. Aqui você pode colocar o seu nome, ou o nome do seu canal. Eu vou colocar o meu nome aqui, que coincidentemente também é o nome deste canal. Podemos redimensionar para caber aqui dentro, e você deve escolher uma fonte de sua preferência aqui, escolha qualquer fonte que você queira. E aqui nessa parte de baixo, você pode escrever, por exemplo, um CTA, pedindo para a pessoa se inscrever no seu canal, ou pedindo para te seguir, ou para curtir, ou para comentar. Eu vou colocar um inscreva-se aqui, digitei um inscreva-se. Você pode também escolher a fonte que você quiser, pode colocar as cores que você preferir também. No final, podemos selecionar tudo isso aqui, tanto as formas, como o texto, segurando a tecla Shift e clicando sobre eles, e clicar com o botão direito. Alinhar objetos e centralizar. Para alinhar todos eles ao centro, vamos escolher agora as cores, já que já criamos praticamente todos os elementos, só falta a nossa foto aqui. Então, as cores aqui para o inscreva-se, eu costumo colocar o contorno com essa cor aqui, mas você coloca a cor que você preferir. E aqui para o meu nome, eu vou colocar uma cor bem simples também, no contorno. E na cápsula principal, eu costumo colocar um degradê no contorno. Começando desta cor aqui, vou pegar esse conta-gotas aqui para pegar a amostra dessa cor aqui, e finalizando nesse azul aqui. Você poderia pegar essa cor diretamente, mas eu peguei aqui com conta-gotas só para mostrar essa possibilidade também. E eu vou colocar a opção de degradê radial. Ok. Aqui para esse contorno da imagem, eu costumo deixar o mesmo degradê que eu tinha colocado na outra, porém com a opção refletido. E nesse retângulo aqui, como eu falei, o preenchimento dele é o preenchimento do contorno, já que ele é só contorno, não tem o miolo de dentro. Então, aqui no preenchimento dele, eu costumo colocar também o mesmo degradê, porém com essa opção de degradê linear. E aí, em se tratando agora de cor de fundo, aqui eu costumo deixar o preto mesmo, como cor de fundo, nesse inscrever-se aqui. E já aqui no nome do meu canal, ou no meu nome, eu costumo deixar a cor branca, o fundo branco e o texto preto. Então aqui, texto preto no fundo branco, e aqui texto branco no fundo preto. E no preenchimento aqui do fundo, dessa cápsula principal, eu costumo colocar esse degradê aqui. Eu começo nesta cor aqui, e termino nesta cor aqui, usando o degradê linear, com todas as outras opções no padrão. Além disso, para ficar um pouco transparente e não atrapalhar muito a leitura, eu costumo deixar isso aqui com algumas partes transparentes, utilizando uma máscara. Eu utilizo uma máscara para deixar um efeito de transparência nisso aqui, mas sem utilizar a transparência propriamente dita. Então eu clico aqui em sobreposição e máscaras, escolho essa segunda opção aqui, para não afetar a borda. E em qualquer desses 3 quadrados, eu escolho uma máscara aqui, eu escolho um padrão. A máscara que eu vou escolher, no caso dessa vez, é essa aqui, ok. E aí ele fica meio transparente, interferindo menos na leitura. E aí agora a gente insere aqui nessa área, o logotipo do nosso canal, o logotipo da sua empresa, ou a sua própria foto mesmo. Vou colocar a minha foto aqui, como exemplo. Basta clicar aqui em inserir imagem. Abrir. Nesse caso, eu vou tirar essa borda aqui, desmarcando a opção de contorno. E aí você expande essa opção de formas, e você pode colocar a opção círculo. E aí é só posicionar a imagem dentro do círculo que a gente já preparou. Vai redimensionando até ela ficar no tamanho correto aqui. Vamos agora construir os cursores do Windows, e depois eu ensino como que extrai desse mesmo projeto de cursores do Windows o cursor para o macOS, que é extremamente simples também. Para criar todos os cursores do Windows, a gente pode vir aqui nos arquivos que eu deixei para você baixar aqui no site. Você pode digitar aí magazinefb.com/cursor franco. Abre a pasta deste vídeo aqui, que é essa pasta Creating Cursors from Scratch. E aqui tem uma pasta que eu criei com o nome de Original Cursors, cursores originais. Nessa pasta Cursores originais, você pode clicar aqui para mostrar a exibição de grades, e você pode observar que todos eles estão com o nome que o nosso programinha lá no Windows vai exigir. No caso, Vertical Resize, Unavailable, Text Select. Todos esses nomes que eu coloquei aqui,
são muito importantes, porque aí você vai saber exatamente sempre de qual cursor a gente está se referindo. Você vai saber colocar cada cursor lá no Windows por esses nomes aqui que eu coloquei. Mas antes de continuar, uma pergunta: já se inscreveu no canal Franco Bastos e já deixou o like? Tutoriais completos como este você só encontra aqui, então valorize nosso trabalho. Vamos voltar para essa pasta aqui, e vamos baixar essa pasta que tem todos os cursores do Windows. Os cursores originais, no caso. Então, você pode fazer logo o download dessa pasta aqui, chamada Original Cursors, aí no seu computador. Já baixou, pois esses arquivos são extremamente leves. Então, temos ela aqui em Downloads. Vamos exibir aqui os ícones. E aqui nós temos cada um dos cursores com o seu nome. Vamos voltar aqui ao nosso projeto, e vamos agora explorar esse recurso de camadas aqui. Se a gente clicar aqui em camadas, você pode ver que cada um dos elementos que está dentro desse projeto aqui, está em uma camada diferente. Isso se chama criação não destrutiva, ou edição não destrutiva. Porque se você não quiser exibir essa foto na hora de exportar, você simplesmente desmarca ela aqui e ela não aparece mais. Se você quiser ocultar ou trocar esse texto sem precisar excluir o texto original, você simplesmente oculta esse e digita outro texto aí, sem excluir o original. E aí se algo der errado, é só voltar a exibir o original. Você não está destruindo nada, você está apenas construindo em camadas diferentes que podem ser simplesmente ocultadas. E esse é um conceito muito interessante desse programa, presente nos programas mais avançados de edição de imagem. E que é muito interessante para a gente criar cursores para o Windows e para o macOS, tudo em um único arquivo. Porque a gente vai editar de maneira totalmente não destrutiva. Para você entender melhor, vamos importar aqui o nosso primeiro cursor do Windows. Clique em Inserir imagem. E aí vamos lá onde a gente baixou a pasta de cursores originais do Windows. E vamos começar por exemplo, por esse cursor aqui, que é o Normal Select, que é o cursor mais usado no Windows. E o mais simples de a gente dimensionar também. Clique em abrir, e aí o modelo que a gente está criando aqui, ele fica posicionado mais ou menos aqui. Ele fica posicionado de modo que fique exatamente nessa curvinha aqui em cima. Só que ele está um pouco grande demais. Vamos dar um zoom aqui para a gente posicionar melhor. E aí você pega aqui para direcionar o zoom para o local específico que a gente quer editar. E aí ele parece estar um pouco grande demais. A gente pode dimensionar vindo aqui em escala, e vamos colocar por exemplo metade do tamanho. Metade eu acho que já ficou pequeno demais, então vamos colocar 2/3. 2/3 parece que está bom. E aí vamos posicionar ele bem nessa curvinha aqui. De modo que o ângulo do cursor coincida com a curva que a gente fez aqui. E aí para combinar ainda mais, podemos adicionar uma borda a ele, que seja a mesma borda daqui. Clique aqui em contorno. E vamos escolher exatamente essa mesma cor aqui. Vou colocar esse azul do preenchimento aqui, para vir mais para cá, no degradê. Para vir mais para a direita, para aqui ficar exatamente a mesma cor. Ok. E aí olha a mágica acontecendo. Se a gente desmarcar aqui, a gente tem o cursor do Mac. Se a gente marcar novamente, temos o nosso primeiro cursor do Windows. Então isso é que é a criação não destrutiva. E aí para exemplificar ainda melhor, vamos fazer agora o segundo cursor do Windows. Vamos primeiro salvar esse aqui. Clique em mais, salvar como. Aqui em Downloads mesmo, já que é apenas um exemplo, eu vou criar uma pasta chamada Windows Cursors. Nova pasta, vou dar o nome de Windows Cursors. Criar. E aí a gente vai colocar o mesmo nome que estava lá na nossa pasta que a gente baixou do Google Drive. Se a gente vir nessa pasta que a gente baixou, o nome desse cursor que tem apenas uma seta é Normal Select. Esse é o cursor de seleção normal. Então o nome dele é Normal Select. Vamos pegar esse mesmo nome para deixar tudo bem organizado. E vamos colocar aqui no nosso cursor. Vamos colocar o nome dele como Normal Select. E clicar em salvar. E aqui nessa pasta que a gente criou, a gente tem nosso primeiro cursor com avatar. Isso nada mais é do que uma imagem no formato PNG. E aí a partir desse a gente vai criar os outros. Para isso, basta a gente vir aqui e inserir imagem novamente. Vamos pegar aqui o segundo mais usado no Windows e em qualquer sistema operacional, que é esse aqui, Link Select. Vamos abrir. Lembra desse nome aqui, Link Select?
Abrir. E aí ele já veio com a bordinha, já herdou a bordinha desse aqui, e isso está correto. Agora a gente precisa deixar ele no mesmo tamanho, com as mesmas configurações desse outro aqui. Então se a gente clicar aqui, você vai ver que a escala era 66. Então vamos colocar aqui a mesma escala, que era essa aqui, 2/3. E aí a gente deixa exatamente um em cima do outro, exatamente a mesma posição também. Para não causar estranheza na hora de mudar de um para o outro lá no Windows. Feito isso, você pode ocultar esse aqui. Oculta. Deixa apenas o da mãozinha, que a gente acabou de adicionar. E aí vamos salvar agora esse aqui. Vem em mais, e vamos exportar na verdade. Clique em salvar como. E vamos colocar ele aqui na mesma pasta, cursores do Windows. E o nome dele, lembra que o nome original que eu coloquei nele para facilitar o processo, foi Link Select, seleção de link. Então vamos colocar com esse mesmo nome. Link Select. E salvar. E aí aqui agora na nossa pasta, a gente já tem 2 cursores do Windows. Aqui nós temos o Normal Select e o Link Select, esse é o Link Select, que é o que tem a mão. E assim nós vamos fazendo para todos os outros, olha só. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai ocultando. Vamos enviar mais um aqui. Imagem. Vamos colocar, por exemplo, esse aqui de mover. Abrir. Lembra que a escala era essa aqui, 2/3. Posiciona exatamente em cima do anterior. E aí você oculta o anterior também. Clica em mais. Salvar como. E coloca o mesmo nome que ele tinha aqui. O nome dele era mover, ou move. Salvar. E aí agora, eu vou criar todos os outros de forma não destrutiva, vou criar todos os outros aqui em cima. E eu volto para mostrar o resultado final. Lembrando que você não precisa criar um por um. Eu vou deixar aqui o projeto, caso você queira apenas editar. Caso você não queira realmente criar do zero. E aí você pode apenas ir selecionando. Apenas alterar a sua foto aqui, por exemplo. Alterar o nome do canal e alterar o inscrever-se. Caso você queira baixar apenas o projeto já pronto para você editar. Você pode baixar essa pasta Project, aqui no Google Drive. Pode só vir aqui em baixar, porque aqui dentro, eu tenho todo o projeto. Inclusive, essas imagens de exemplo para você baixar. Esse aqui é o projeto, e aqui eu tenho o exemplo do cursor para Mac. E aqui eu tenho o exemplo de todos os cursores para Windows. Bom, e aqui eu voltei com todos os cursores já criados. Sempre naquele esquema lá. Para exportar. Você simplesmente oculta todos os cursores, desmarcando eles aqui nas camadas. E você seleciona apenas o que você deseja exportar no momento. Por exemplo, se você quiser exportar apenas esse cursor aqui, você seleciona apenas ele. Se você quiser exportar apenas esse, você seleciona apenas ele também. E aí clica em mais, salvar como. E aí você exporta apenas ele. Deixa eu deixar o padrão aqui. E aí nós temos aqui na nossa pasta que a gente criou para os cursores com o avatar do Windows. Nós temos todos eles já exportados também. Podemos abrir aqui. E aí nós temos todos eles, e já com os nomes corretos também. Porque como eu falei, eu fui exportando seguindo aqueles nomes que eu tinha colocado lá. E você entenderá o porquê desses nomes quando você for aplicar lá no Windows. E aí esta pastinha aqui, cursores do Windows, Windows Cursors. É justamente a pasta que a gente pode copiar lá para o Windows. E caso você tenha criado esses cursores no Windows, você já criou no lugar certo. Eu criei aqui no Mac. Então você vai pegar essa pastinha aqui que a gente criou e copiar ela lá para o Windows. Caso você tenha criado na versão do Photoscape X para macOS. E eu vou colar essa pasta aqui no Windows. Mas e para o macOS, como que a gente faz para criar o nosso cursor? Bom, para macOS como a gente vai reaproveitar o próprio cursor do sistema, então não precisa de nenhum desses cursores aqui. Então a gente vai utilizar apenas o nosso avatar. E para exportar apenas ele, exportar o nosso avatar. A gente simplesmente desmarca todos esses cursores aqui, deixa apenas o avatar. Clica em mais, clica em salvar como. E aí eu vou criar uma pasta aqui só para organizar melhor. Nova pasta. Vou colocar como macOS Cursor. Criar. E eu vou colocar o cursor do macOS aqui dentro. Lembra que sempre tem que ser PNG, qualquer outro formato não combina. E clica em salvar. E como que a gente faz para a gente não perder esse projeto? Para você poder alterar o seu avatar, alterar sua foto, alterar seu nome, alterar cores e formas,
nesse projeto aqui, a qualquer tempo que você quiser. Você deve deixar ele salvo, mas não salvo como imagem. Porque se você perceber, aqui a gente tem apenas imagens. São apenas imagens. Não dá para editar cada camada aqui individualmente. Então como que a gente faz para poder deixar isso aqui de uma forma que a gente possa editar no futuro, sem destruir nenhuma dessas camadas? É muito simples. A gente clica aqui em mais, e clica em salvar projeto. Não é salvar como, nem salvar, é salvar projeto. E aí nós podemos escolher uma pasta. Eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Project. E aí eu vou salvar aqui dentro, salvar com esse nome aqui mesmo. Windows and Mac OS, Cursor Project. E vamos clicar em salvar. E aí olha que interessante. Aqui o nosso Photoscape X está aberto. Tanto faz ser no Windows como no Mac OS. A gente pode fechar ele agora. Fechei. E aí se não fosse essa opção de salvar projeto? Agora a gente já teria perdido tudo, todo o trabalho que a gente fez. Mas, tanto no Windows como no Mac OS, se você tiver o Photoscape X instalado, se você vier na pasta que você salvou o projeto, veja que está com o ícone do Photoscape. Pode simplesmente dar um duplo clique sobre ele e clicar em editar. No Windows é igualzinho. E veja que veio aqui todas as camadas separadamente. Do jeito que a gente tinha salvado. Então não destruiu nada. Se a gente simplesmente salvar como imagem e esquecer de salvar o projeto vai destruir tudo. Você não vai conseguir mais editar no futuro, mas aqui como a gente salvou da maneira correta, a gente pode alterar a cor e pode alterar qualquer coisa que a gente quiser. Pode inclusive refazer todos os cursores. Simplesmente vai marcando um por um aqui e vai exportando. Você pode alterar a sua foto aqui. Se você quiser mudar a identidade do seu canal pode alterar todas as cores. Essa é a vantagem de você salvar também como projeto. Então aqui nós temos as imagens para usar no Windows e no Mac. Mas nós temos também o nosso projeto. Esse projeto se eu fosse você inclusive salvaria no Google Drive ou no OneDrive da vida. Justamente para evitar colocar todo o seu trabalho a perder. E lembrando que eu deixei esse projeto que a gente criou salvo aqui no Google Drive. Na pasta Project. Justamente para se caso você quiser tirar alguma dúvida ou se quiser utilizar o projeto para criar o seu a partir dele. Ele está aqui no Google. É por isso que eu falo que o Photoscape é uma ferramenta que talvez não muita gente conheça, mas em muitas coisas ele até substitui o próprio Photoshop. Porque isso é um recurso muito avançado, isso de você salvar em camadas diferentes e salvar como projeto. E como que a gente faz para aplicar esse tipo de cursor que a gente criou aqui no Mac OS agora? Para aplicar no Mac OS a gente vai utilizar aquela mesma ferramenta que a gente utilizou naquele vídeo que a gente fala exclusivamente de Mac OS. Que é esse Cursor Effect 2. Cujo link dele também está aqui nessa planilha de links. Cursor Effects 2. Você pode também pesquisar direto na loja igual a gente fez com o Photoscape X. E aí a gente pode abrir aqui. O Cursor Effect 2. Marca a opção aqui de abrir GIF. Clica em selecionar GIF. Marca a opção de personalizado. Clica em escolher. E aí é só você ir na pasta que a gente salvou o cursor do Mac OS. E abrir ele aqui. E nesse tipo de cursor tem apenas uma diferença que é o fato de a gente colocar ele bem mais próximo do cursor. Você pode mexer aqui e deixar ele bem mais próximo, justamente para ficar naquele padrão que a gente fez para o Windows. Se a gente colocar afastado não vai ficar muito legal. Já que a gente tem esse detalhe aqui justamente para integrar com o nosso cursor. O tamanho você coloca no 200 sempre. E se quiser editar de maneira mais precisa você pode digitar um valor aqui para a posição que você quer. E OK. E agora todos os cursores do Mac OS já estão personalizados também. E como aplicar esses cursores no Windows? Aqui nessa pasta nós temos todos os cursores que a gente acabou de criar. Vamos pesquisar aqui pelo Real World. O Real World a gente instalou ele naquele vídeo sobre cursores para o Windows e você também pode encontrar o link dele na pasta que eu mostrei neste vídeo aqui, digitando o magazinefb.com/cursor franco e clicando nesta pasta aqui. Vamos em Ferramentas, Associações de Arquivos. Você marca esse PNG. E marca essas últimas três opções que são formatos de cursores também. Fecha. E aí numa imagem qualquer você vem em abrir com. Escolher outro aplicativo. E você escolhe o Real World.
E clique em Sempre para definir o Real World como padrão para imagens PNG. Feito isso, basta selecionar todas as imagens e apertar a tecla Enter para abrir todas elas de uma única vez, porque a gente vai fazer o mesmo procedimento para todas elas. Clica aqui para transformar isso em cursor. Digita 256 para o tamanho, as outras opções pode deixar padrão mesmo. Ok, aqui você vai selecionar a ponta do cursor ou o hotspot, nesse caso aqui é na ponta do dedo. O hotspot é a área do seu cursor que será usada para clicar nas coisas aqui no Windows. E como saber onde é o hotspot para cada um dos cursores do Windows? Em todos os cursores de seta única, de caneta e de dedo o hotspot será na ponta, ou seja na ponta da seta única, na ponta da caneta e na ponta do dedo. Veja nessa imagem a ilustração disso. E em todos os demais cursores, incluindo os de seta dupla, o hotspot será exatamente no meio do cursor. Veja a ilustração para você se orientar também. Arquivo. Salvar como, e aí você pode criar uma nova pasta aqui somente para as imagens já convertidas em cursores. Abre essa nova pasta que a gente criou e salva aqui dentro. E ok. Veja que o arquivo de cursor que a gente acabou de criar está aqui no formato cursor. Podemos fechar e fechar novamente. Vamos agora fazer o mesmo procedimento para esse aqui. Só seleciona aqui o hotspot, que é a área que a gente usa para clicar nas coisas no Windows. Você pode aproximar com a rodinha do mouse, aproximar ou afastar, basta girar a rodinha do mouse. Clique em Arquivo. Salvar como. E ok. O nome sempre é o mesmo nome original. E você fecha duas vezes, fecha as duas janelas. Faz o mesmo procedimento para esse outro arquivo aqui. Só que aqui vai ser no meio da seta dupla, não vai ser na pontinha da seta. Clique em Arquivo. Salvar como. E ok. E fecha novamente. Aqui a mesmíssima coisa. Clica na pontinha da caneta, para escolher o hotspot. Arquivo. Salvar como. Ok. Fecha. E fecha novamente. Mesma coisa aqui, só que aqui também vai ser no centro. Arquivo. Salvar como. Ok. Fecha. E fecha. E agora vamos aplicar os cursores com esse Custom Cursor aqui. O Custom Cursor a gente também instalou naquele vídeo sobre Windows. E o link dele está na planilha que eu acabei de mostrar aqui também. Para isso você vem em Carregar cursores. Dá o nome aqui para o seu conjunto de cursores. Clica no primeiro cursor para enviar. Vamos aqui nos cursores convertidos, na pasta de cursores convertidos. E vamos selecionar o cursor que tenha esse mesmo nome aqui. Veja que quando você encosta a seta no botão aparece o nome do cursor. Aqui é Link Select. Então escolhe o cursor com o nome Link Select, conforme a gente nomeou corretamente. Se aparece o nome Text Select então é o arquivo Text Select, e faça isso para todos os outros cursores, não tem erro. E aí é só clicar em Salvar. Vai aqui em Início. E aplica o nosso conjunto de cursores. Você pode vir aqui nessa engrenagem e aumentar o tamanho do cursor. Ou então você pode aumentar aqui pelas configurações de acessibilidade do sistema, em ponteiro do mouse e entrada por toque, e seria só arrastar esse controle aqui. Veja esse vídeo desse lado aqui no card para aprender mais sobre a parte da instalação e configuração de todas as ferramentas no Windows, como iniciar a personalização junto com o sistema e também sobre como remover a personalização do seu cursor e deixar como ele era antes. Isso é muito importante também e nesse vídeo você vai ver como fazer isso no Windows. E desse outro lado temos um vídeo focado só em macOS para você ver como fazer a instalação e configuração de todas as ferramentas no Mac. Por exemplo, como iniciar a personalização junto com o sistema e como retornar seu cursor aos padrões de fábrica no Mac. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.